E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, com mais uma videoaula de Cálculo 1, e eu espero de coração que essas nossas aulas, esses nossos bate-papos, estejam contribuindo aí um pouquinho com a preparação de vocês, ok? Bom, a aula de hoje é uma continuação da aula passada. Na aula passada a gente viu a teoria de sanduíche, teorema do sanduíche, limite fundamental, resolvemos algumas questões também. E hoje, gente, o que eu queria focar é mais exercícios de sanduíche, mais exercícios de limite fundamental, para que a gente entenda bem assim como é que a gente pode usar essas ferramentas para calcular limites. Tá bom? Então vamos resolver muito exercício para pegar cada vez mais prática nesses assuntos. Bom, galera, começando os trabalhos então, vamos lá, vamos calcular esse limite. Lembrando que aquela minha velha recomendação, pausa o vídeo, tenta fazer, pensa um pouquinho qual é a melhor ferramenta para usar e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, gente, primeira coisa que tu vai observar, mais uma vez, é a questão da função contínua. Tá? A gente sabe que tangente é uma função contínua, porque tangente, na verdade, é seno sobre cosseno. Então, tangente é uma função contínua, aqui eu tenho um polinômio, é função contínua. Então, significa o quê? Que talvez, com muita esperança, com muita fé, a gente possa usar apenas um argumento de função contínua. Só que daí rapidamente a esperança vai por água abaixo. Por quê? Porque tu vai observar que se tu tentar substituir o 2, não vai dar certo. Vai aparecer uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então a gente precisa de uma outra coisa, precisa de uma outra ferramenta, e essa ferramenta é limite fundamental. Exatamente, gente. Vamos usar o limite fundamental. Até porque tem tangente ali, Tangente é função trigonométrica, a gente pode escrever como seno sobre cosseno. Primeira coisa que tu vai pensar é isso, tá? Função trigonométrica, dá para escrever como seno sobre cosseno. Então vamos fazer isso e vamos ver se aparece uma luz aí na resolução, ok? Então vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que eu vou ter, isso aqui vai ser igual, vamos lá, a limite, quando x vai para 2, quando x tende a 2. Nessa tangente aqui eu vou escrever como seno sobre cosseno. Então, de seno de x menos 2 sobre cosseno de x menos 2. E tudo isso sobre 3x menos 6. Tá bom? Ah, professor, está complicando. Não estou complicando, querido. Na verdade, isso é uma coisa natural que a gente faz, de escrever a tangente como seno e cosseno, porque a gente está tentando encaixar um limite fundamental, está tentando jogar para o limite fundamental. E o limite fundamental a gente sabe que é com seno, Maravilha. Agora eu tenho uma divisão de frações. Divisão de frações, isso é padrãozão, gente. Padrãozão, conserva a primeira, inverte a segunda. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, isso aqui vai ser o quê? Vamos ver, continuando. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 2, de seno de x menos 2. Vou conservar a primeira, ok? Sobre cosseno de x menos 2. E a segunda eu vou inverter, Então, vai ficar 1 sobre 3x menos 6. Tudo bem até aí? Beleza, gente. Então, olha só, agora chegou a hora de usar a esperteza, tá? Porque, a princípio, isso aqui não está bem com aquela cara de limite fundamental padrão, Porque não é seno de x sobre x. Tá bom? Mas, cara, não tem problema. Não tem problema porque a gente vai usar aquela ampliação que eu falei na aula passada. Olha só o que está acontecendo. O que está aqui dentro, gente, o argumento, o coraçãozinho, lembra do coraçãozinho? Que a gente vai usar aqui é o coraçãozinho. Tá? Então, esse coraçãozinho aqui de dentro, o que está acontecendo com ele? Ele está indo para 0. Quando x vai para 2, isso é importante, hein? Quando x vai para 2, o meu argumento está indo para 0. Tá? E se eu tiver seno do coraçãozinho dividido pelo mesmo coraçãozinho, eu posso usar um argumento de limite fundamental.
Ah, mas aqui embaixo não é a mesma coisa. Pois é, não é a mesma coisa, mas a gente pode fazer um truque matemático, né? Usar uma ferramenta matemática para deixar igual. Que é o que, gente? Fatoration, né? Fatoração. Na verdade, a gente pode colocar o 3 em evidência. Ok? Se eu colocar o 3 em evidência, isso vai ficar 3. Olha só que coisa linda. Ó. 3 que multiplica x menos 2. E quando fica 3 que multiplica menos 2, x menos 2, eu tenho exatamente o meu argumento do coraçãozinho. E aí acabou, né, gente? Aí a gente está em casa, aí é um passeio. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 3 em evidência aqui para ver o que acontece. Olha só, continuando a questão, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a limite, está quase lá, né? Quando x tende a 2, do seno de x menos 2 sobre cosseno de x menos 2. O cosseno embaixo não é problema, né, gente? Porque cosseno de 0 é 1, né? Então não tem problema de domínio ali, tá? E aqui eu vou colocar o 3 em evidência, espertamente. Vai ficar 3 que multiplica x menos 2. Tá bom? E agora, gente, olha só que maravilha. Agora eu tenho seno do coraçãozinho, deixa eu até colocar aqui, ó, seno do coraçãozinho dividido pelo coraçãozinho, tá? Seno de x menos 2 dividido por x menos 2. Então, esse pedacinho aqui é limite fundamental. É aquela ampliação do limite fundamental, né? Percebe que está indo para zero, eu tenho o coraçãozinho em cima, tenho o coraçãozinho embaixo. Então, esse amarelinho ali é 1, o limite é 1. E o resto da expressão, gente, o que eu posso usar? Eu posso usar um argumento de função contínua, né? Porque o cosseno é função contínua, né? Aqui não tem problema de domínio, porque cosseno de 0 é 1, né? Então, no final das contas, o que vai sobrar aqui, nesse limite, é... vamos ver, vai ficar 1 do meu limite fundamental, né? 1 do meu seno do coraçãozinho dividido pelo coraçãozinho. Aqui o cosseno de 0 é 1 e vai sobrar 1/3. 1/3 e o resultado final desse limite é igual a 1/3. Tá bom? Mais uma questão resolvida. Só que assim, gente, ó, o que eu queria que vocês focassem bem é no método, entendeu? Na ferramenta que a gente usou, porque essa ferramenta se repete nas outras questões. Então, primeira coisa, pegou a tangente e transformou em seno sobre cosseno. Ok? Isso é padrão. Padrão. Eu estou tentando encaixar um limite fundamental, estou tentando encaixar um seno. Então, pega a tangente e transforma em seno sobre cosseno. Segunda coisa, tenta obter o seno do coraçãozinho sobre coraçãozinho. Tá? Aí a gente sabe que por uma ampliação do limite fundamental isso é 1. E o resto a gente, né, usa um argumento de função contínua e está resolvido. Tá bom, gente? Então esse limite, o resultado final dele é 1/3. Galera, antes de passar para a próxima questão, tem uma observação simples e importante que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. Esse limite que vocês estão vendo, a princípio não é o limite fundamental. Ok? Porque eu não tenho seno de x sobre x, né? Eu tenho x sobre seno de x, ok? Mas esse limite aqui, gente, também vale 1, também é igual a 1, né? E o argumento vem também do limite fundamental, ok? Aqui a gente pode usar, na verdade, uma propriedade dos limites, né? A gente pode lembrar que o limite de um quociente é o quociente dos limites. Aí vocês vão dizer, não entendi, professor. É porque assim, ó, na verdade, esse limite aqui, vamos só fazer a demonstração que isso vale 1, ok? Então, esse limite aqui, na verdade, ele é limite, quando x vai para 0, de 1 sobre seno de x sobre x. Né? Na verdade, é só tu pensar assim, ó, é só tu pensar que ele é o inverso do limite fundamental. Tudo bem? Se eu escrever isso e fizer ali a divisãozinha de frações, eu vou ver que dá exatamente o que eu tenho em cima. Tá, gente? E aqui sim eu posso usar
aquela propriedade que eu sei, né, que o limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que esse cara aqui não seja zero, né? Mas a gente sabe que esse cara não é zero, esse cara é 1, porque é o limite fundamental. Tá? Então isso aqui no final das contas vai aparecer o quê? 1 sobre 1. 1 sobre 1, que é 1. Tá bom? Então aqui é só a gente lembrar o quê? É só a gente lembrar que isso não é o limite fundamental, mas é o inverso do limite fundamental. Né? E como o limite fundamental vale 1, né, o inverso de 1 vai ser 1 também. Tá? Então pode usar à vontade nas questões, isso está mais do que justificado pelas propriedades e pelo que a gente já viu, que o limite de x sobre seno de x também vale 1. Queridos, uma outra questão, então, um pouquinho mais complicadinha, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, mas olha só, mesma coisa, pausa o vídeo, tenta pensar o que dá para usar, qual é a ferramenta que dá para usar, né? O que tu vai fazer aí passo a passo. Tenta rabiscar alguma coisa para ver se consegue chegar no valor desse limite, tá bom? Então, um tempinho aí para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. Bom, galera, de novo, né? Se vocês observar, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Né? Se tentar, eu vou substituir, eu vou usar a função contínua, não rola, tá? Porque o zero não pertence ao domínio, ok? Então eu vou ter que tentar uma outra ferramenta, tá bom? Como tem função trigonométrica na jogada, como tem tangente, como tem seno, primeira coisa que eu vou tentar, gente, minha primeira esperança é o limite fundamental. Eu vou tentar alguma coisa, algum argumento para usar limite fundamental, ok? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai tentar, pega a tangente, escreve como mesmo? Seno sobre cosseno, tá? Então vou pegar essa tangente, vou transformar em seno sobre cosseno e vou tentar trabalhar o denominador. Né? O denominador ali tira mínimo, tal, faz a continha com frações e vamos ver o que aparece, tá, gente? Então vamos começar passo a passo, também não adianta, né, querer ver o final da história, vamos fazer de pouquinho em pouquinho e depois a gente vai pensando o que vai fazendo, tá? Então isso aqui vai ser igual, vamos lá, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a zero, aqui em cima, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo, x na quinta mais 2x ao cubo, nem vou esquentar a cabeça, o que eu vou fazer com isso, depois eu penso, isso aqui dividido. Bom, aqui vai aparecer uma tangente, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno menos seno. Bom, o que dá para a gente fazer agora? O que dá para a gente fazer é continuar resolvendo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o denominador, vamos de repente tirar o mínimo, vamos trabalhar aquela fração e vamos ver o que acontece. Bom, passo a passo, vamos lá. Isso aqui então vai ser o limite, quando x vai para zero, x na quinta mais 2x ao cubo, tudo isso dividido. Bom, aqui o mínimo vai ser cosseno, né, gente? Cosseno de x. E aqui eu vou ter seno de x menos seno de x vezes cosseno de x. Ok? Vai ficar assim. Né? E agora já começa pelo menos assim, eu acho, né? Começa a clarear um pouquinho, porque olha só, isso é visão, hein, gente? Isso é uma coisa que a gente pega com a prática, resolvendo exercício a gente já vai pegando a manha do que pode fazer. Olha só, o que eu posso fazer aqui? Ó? O que eu posso fazer aqui embaixo é, de repente, colocar o seno em evidência. Tá? Aí eu vou ter seno, vou só falando para ver se vocês acompanham o raciocínio, tá? Seno que multiplica 1 menos cosseno. 1 menos cosseno é uma coisa que não é muito legal de trabalhar, porque a gente precisa, para usar limite fundamental, a gente precisa de seno. Tá? Então vamos fazer o seguinte, 1 menos cosseno, uma técnica que a gente pode fazer é aquela técnica de multiplicar pelo conjugado. Né? Porque daí o que vai acontecer? Se eu multiplico 1 menos cosseno por 1 mais cosseno, vai aparecer um 1 menos cosseno ao quadrado.
1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então, estão conseguindo acompanhar, gente? Então, no final das contas, trabalhando, ralando aqui embaixo, vai ficar um seno vezes um seno ao quadrado. E seno vezes um seno ao quadrado, bom, eu tenho aqui em cima, olha só que legal, gente, eu tenho um x ao cubo que dá para colocar em evidência. Aí esse x ao cubo é x, né? Esse x, um x eu pego para o seno e outro x eu pego para o seno ao quadrado. Entendeu? Aí vai aparecer limite fundamental também. Vai aparecer um limite fundamental, vai aparecer um outro limite fundamental. Se é o que eu estou pensando, né, gente? Eu acho que vai dar certo, mas é só um plano para o que a gente pode fazer e a coisa deve funcionar no final das contas, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar a resolver, ainda tem bastante coisinha que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Limite, isso aqui vai ser igual a limite quando x vai para zero. Tá? Já vou começar a fazer minhas maracutaias aqui. Tá? Então aqui vocês estão vendo que em cima dá para colocar um x ao cubo em evidência. Né? Então vamos fazer isso. Ó. X ao cubo, colocando em evidência, que multiplica x ao quadrado mais 2. É isso, né? X ao cubo que multiplica x ao quadrado mais 2. Perfeito. Dividido, tudo isso dividido, vou colocar um traço bem grande de fração que eu vou precisar. Ó, agora eu vou colocar o seno de x, em evidência, que multiplica 1 menos cosseno. Se eu não me engano, na aula passada a gente fez uma questão em que aparecia 1 menos cosseno, vocês lembram? E a ferramenta era essa mesma, né? Quer dizer, 1 menos cosseno eu não vou conseguir trabalhar, tá? Mas o que eu posso fazer, o que é? O que eu posso fazer é multiplicar pelo conjugado, porque daí vira seno também, tá? Então isso tudo está dividido por cosseno de x. Certo, gente? Então, nesse passo, o que a gente fez? A gente só colocou o x ao cubo em evidência aqui e colocou o seno em evidência aqui. Tá bom? Agora eu vou fazer aquela maracutaia, multiplicar por 1 mais cosseno, né? Vou multiplicar por 1 mais cosseno em cima e embaixo, aqui só no denominador, tá? Então, vou multiplicar isso aqui por 1 mais cosseno. 1 mais cosseno. E a mesma coisa, né? 1 mais cosseno. Se de repente tu se sente mais à vontade, já pode fazer aquela divisão de frações também, tá? Conserva a primeira, inverte a segunda. Enfim, gente, é livre. Pode fazer como tu quiser, desde que faça coisas matematicamente permitidas, né? Não pode também fazer bobagem, tá bom? Aí olha só, no final das contas, o que vai aparecer? Ó? Vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual, vou colocar o igualzinho aqui, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x vai para zero, de, vamos lá, x ao cubo vezes x ao quadrado mais 2. E eu vou fazer o seguinte, gente, ó, conserva a primeira e inverte a segunda, né? Conserva a primeira e inverte a segunda. Então, isso aqui vai ficar sobre 1. Ok? Aí, agora eu vou inverter a segunda. Invertendo a segunda, vai ficar, bom, cosseno de x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Lembrando que essa parte aqui não dá problema nenhum, né? Ela só dá trabalho, mas não dá problema, porque cosseno de zero é 1, tá? Então, ok, maravilha. Sobre seno de x vezes, ó, aqui vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, estão vendo? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado, a gente sabe que é seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x. Tá legal?
Agora, gente, chegou a hora da gente fazer aquele agrupamento final, né, para resolver de vez a questão. Olha só o que está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui é o seguinte. Esse x ao cubo, eu posso escrever como x, x, x. Tá bom? De novo, esse x ao cubo é x, x, x. E isso aqui está escrito seno, seno, seno. Tá? Então, na real, o que eu tenho? Eu tenho 3 limites fundamentais. Tenho x sobre seno, x sobre seno, x sobre seno. E aí é aquela hora que tu para, né, e se revolta. Não, professor, aí não dá. Aí não dá, porque para mim o limite fundamental é seno de x sobre x. Né? E aí tu tem o contrário, tu tem x sobre seno. Mas aí é o que eu falei para vocês ainda há pouco, né, gente? Naquela outra questãozinha que é o seguinte. Se o limite de seno de x sobre x é 1, né? Olha só, se o limite de seno de x sobre x é 1, então o limite de x sobre seno também vai ser 1, que é o inverso de 1, né? 1 sobre 1 que dá 1. Isso a gente está usando a regra do quociente, tá bom? Então aqui eu vou ter x, 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 seno, seno, seno. São 3 limites fundamentais, tá bom? E o resto eu posso usar um argumento de função contínua, tá? Então no final das contas, e aqui eu já estou comendo alguns passos, tá, gente? Aí fica para vocês assim completarem, fazer tudo bonitinho. Isso aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que são os 3 limites fundamentais, tá bom? Vezes função contínua, né? Bom, substituindo zero, aqui vai dar 2. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 2. 1 mais 1 que dá 2, né? Então, no final das contas, esse limite vai ser igual a 4. Tá bom? Aqui, de novo, o que a gente usou, né? Limite fundamental, 3 vezes, x sobre seno, x sobre seno, x sobre seno. E o restante a gente usou um argumento de função contínua, né? Substituindo aqui dá 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. Lembrando que, claro, né, tem muita coisa por trás, tá, gente? A gente está usando que limite de um produto é o produto dos limites, né? Propriedade de limites também está sendo bem útil, e daí a gente consegue, depois de muita luta, depois de muita matemática, depois de muita ferramenta, a gente consegue resolver essa questãozinha complicada. Vamos lá então, gente. Vamos continuar aí nessa vibe de resolução de exercícios. Aqui eu tenho mais uma questão. Pausa o vídeo, tenta pensar qual é a ferramenta que a gente vai usar para resolver e logo em seguida a gente vai conferir a resolução. Bom, vocês devem ter percebido o seguinte, né? Aqui eu tenho uma função f que ela literalmente está sanduichada, né? Ela é o recheio aqui, né? A f está entre essa função, esse polinômio, e essa função aqui, função racional. Ok? Né? Para todo x diferente de 1, tudo bem, isso não é problema, porque eu quero saber o limite quando x vai para 1. Né? Então lembra que o limite a gente não está interessado na função no ponto, mas a gente está interessado na aproximação. Tá bom? Então o que importa é o seguinte, a f está sanduichada entre essa função e essa função. Aí eu acho que a ferramenta ideal para a gente usar aqui, o que é, gente? É o sanduba, né? Teorema do sanduíche. Maravilha, vamos usar o sanduíche. E se a gente descobrir, por acaso, que o limite dessa função e o limite dessa função são iguais, aí acabou, né? Acabou a questão e a gente sabe que a f vai para o mesmo L. Tá bom? Então, o que a gente precisa calcular aqui? A gente precisa calcular em paralelo, né? Deixa eu ir para um cantinho da tela aqui, a gente precisa calcular o limite dessa função quando x tende a 1 e o limite dessa função quando x tende a 1. Tá? Aí vocês vão ver que, por exemplo, o limite da primeira, né, gente? Vamos colocar aqui, ó, limite quando x tende a 1 da primeira função, né? Menos x² mais 3x. Querido, isso é brincadeira, né? Para a gente, nesse nível, é brincadeira, porque isso aí o que é? Um polinômio, função contínua, né? E como é função contínua, basta o quê? Basta substituir. O 1 ele pertence ao domínio, então ok. Né? Se eu fizer a substituição, esse limite aqui vai dar igual a 2, né? 2, é isso aí. Maravilha.
E assim, né, gente? Agora a gente vai torcer muito, muito, muito para que o limite dessa função também dê 2. Tá? Porque se isso aqui não for, se esse limite não for 2, a gente não pode afirmar nada sobre a f. Né? Digamos que eu encontrasse, por exemplo, um 3 aqui, tá? Suponha que eu encontrasse um 3. Aí a única coisa que eu sei é que perto do 1, a f vai estar entre 2 e 3. Só que pode acontecer que ela oscile muito e pode acontecer que nem exista o limite da f. Tá? Agora, se por outro lado a gente concluir que esse limite também vale 2, aí não. Aí a gente pode usar com certeza o Sanduba, teorema do sanduíche, para chegar na conclusão. Tá bom? Então vamos fazer as contas aqui. Ó. Vou até mudar a cor aqui, me divertir com as canetinhas coloridas. E agora eu quero calcular o seguinte, eu quero calcular o limite quando x se aproxima de 1, né, sempre do ponto 1, daquela expressão x² menos 1 sobre x menos 1. Tá? Aí tu vai fazer o quê? Vai parar, vai pensar com carinho, respirar fundo, e tu vai ver o seguinte, gente, aqui o melhor argumento para a gente calcular o limite é a fatoração. Direto, né? Direto, esse exemplo de fatoração é um dos primeiros exemplos. Porque, ó, x² menos 1, eu estou vendo aqui quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Então, isso aqui eu posso escrever como x mais 1, x menos 1. Bom, x mais 1, x menos 1, cancela o x menos 1 embaixo. E, no final das contas, eu vou ter x mais 1. Tá? Então, isso aqui, fazendo uma fatoraçãozinha, ó, isso aqui vai ser igual ao limite, vamos lá, limite de x mais 1 vezes x menos 1, né? Aquela regrinha básica de fatoração, né, gente? Dividido por x menos 1. Simplification, tá? Agora o que eu tenho aqui é função contínua, aqui o limite quando x vai para 1, lembrando sempre, né? Agora eu posso usar um argumento de função contínua, né? Polinômio super simples, então esse limite é só substituir, vale 2, né? Esse limite é 2. Tá legal, gente? Então o que a gente calculou nesses nossos pré-requisitos? A gente calculou o seguinte, que a esquerda, a função da esquerda, ela está se aproximando de 2. Ok? E, por outro lado, a função da direita também está se aproximando de 2. Então, pelo sanduíche, pelo teorema do Sanduba, como a f é o recheio, como a f está sanduichada entre 2 e 2, não tem jeito, gente. Esse limite da função f tem que ser igual a 2. Ok? Então é bem bater o olho, né, ver que isso tem cara de sanduíche, tá bom? Calculou o limite aqui, deu uma coisa, calculou o limite aqui, deu a mesma coisa, consequentemente a função de dentro tem que ter o mesmo L, tem que ter o mesmo limite. Tá bom, gente? Maravilha, mais uma questão, mais um exercício resolvido então. Galera, para finalizar então a aula de hoje, eu queria apresentar uma proposição que também é super útil para calcular limites. Tá? Na verdade, ela é uma consequência do Sanduba, do teorema do sanduíche. Tá? E eu vou até esboçar um pouquinho a demonstração aqui, mas assim, ó, o importante é a ideia. O importante é que fique muito clara a ideia. Tá? Então, o que a proposição está dizendo para nós? A proposição está dizendo o seguinte, eu tenho uma função que vai para zero. Tá? A primeira hipótese, eu tenho uma função f, e essa função f, quando eu me aproximo do ponto P, o limite é zero. Tá? Então, eu tenho uma função que vai para zero. E eu tenho uma outra função, função g, que é limitada. O que está dizendo aqui é que a g é limitada. Olha só, o módulo da g é menor que m. Isso significa, gente, em outras palavras, lembrando um pouquinho da definição de módulo, que a g está entre menos m e m. Ok? A g está entre menos m e m. Então, a g é uma função limitada, é uma função que não explode. E a f é uma função que vai para zero. Então, olha só que legal. Ó. O que essa proposição fala, a conclusão da proposição, é que o produto das duas sempre, nessas condições, vai para zero. Tá? Isso é muito legal, cara. Isso é muito útil, isso a gente usa demais. De novo, quando eu tenho o produto de uma função limitada
Tá? Aqui no caso a g é uma função limitada e a f é uma função que vai para zero, então automaticamente eu já sei que esse limite é zero. Tá? Uma função limitada vezes uma função que vai para zero, esse limite vai dar zero. Olha só, sabendo essa proposição, como eu falei, isso é poderoso, cara. Isso é muito poderoso. Sabendo a proposição, a gente resolve automaticamente esse limite aqui. Tá? Eu quero saber o limite quando x vai para zero. Aqui faltou esse detalhezinho. O limite quando x vai para zero de x vezes seno de 1 sobre x. Aí olha só que rápido o argumento, gente. Isso para justificar numa prova é muito bom. Olha só. Essa função aqui, quando x se aproxima de zero, é óbvio que essa função se aproxima de zero. Né? Essa função tende a zero. E essa função aqui é limitada. A gente sabe, né, o seno de 1 sobre x ele oscila muito, mas assim, o importante é que é limitado, está entre menos 1 e 1. Então eu tenho uma função que vai para zero vezes uma função que é limitada. Se eu tenho uma função que vai para zero vezes uma função que é limitada, acabou. Esse limite é igual a zero. Tá? Então é uma aplicação muito rápida, muito imediata dessa proposição, que, como eu falei, gente, é poderosa, é uma ferramenta muito útil mesmo. Tá? Não esquece, função limitada vezes uma função que vai para zero, automaticamente esse limite é igual a zero. Maravilha? Deixa eu só rapidinho justificar, né, por que vale essa proposição. Tá, gente? Eu não vou fazer assim a demonstração completa, mas pelo menos uma ideia, né, para te entender o que está acontecendo. Olha só, como eu falei, isso vem do sanduba, isso vem do teorema do sanduíche. Porque se a g é limitada, né, se o módulo da g é menor ou igual que m, é porque a minha função g está entre m e menos m. Então é tipo um sanduíche aqui, tá? Que a gente tem um sanduba mesmo, tá? A g está sanduichada entre o m e o menos m. Aí eu quero saber o seguinte, eu não quero saber a g, eu quero saber fg. É isso que eu estou interessado na minha questão, entendeu? Então, nada mais natural do que eu multiplicar por f. Só que tem um problema, gente. A gente não pode simplesmente multiplicar por f, porque a gente não sabe se a f é positiva ou negativa. Se a f for positiva, tudo bem. Mas se a f for negativa, teria que inverter a desigualdade, ia dar uma confusãozinha ali, tá? Então, o truque é o seguinte, ao invés de multiplicar por f, a gente multiplica pelo módulo de f. O módulo de f é sempre maior ou igual que zero, então eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó, né? M vezes módulo de f menor ou igual que a g vezes o módulo de f, isso, por sua vez, é menor ou igual que a m vezes o módulo de f. Tá? Então, tem esse pequeno detalhe. Né? A gente não pode multiplicar diretamente pela f, porque a gente não sabe se ela é positiva ou negativa, mas pode multiplicar pelo módulo. Aí tu mantém a desigualdade. Aí tem um outro detalhe que é assim, ó, né? Para quase completando a demonstração. Hein? Se a f vai para zero, o módulo dela também vai para zero. Tá? Isso é uma coisa natural. Se tu pensar 10 segundos, aí tu vai se convencer que é verdade. Né? Porque a f está se aproximando de zero. Então, se eu rebater a parte negativa, né, tudo bem, a parte negativa vai para cima, mas a função continua se aproximando de zero. Ok? Então, o fato é que esse limite, o lado esquerdo, vai para zero, tá? Porque o módulo de f vai para zero, isso aqui é uma constante, e o lado direito também vai para zero. Né? Pelo sanduba, pelo teorema do sanduíche, o meinho aqui vai para zero. Tá? E se g módulo de f vai para zero, aí é o último argumento, né? Então, também a g vezes a f vai para zero. E a demonstração está feita. Tá bom, gente? Então, eu queria muito, muito, muito que vocês lembrassem desse resultado. Uma função limitada vezes uma função que vai para zero, o limite automaticamente é zero. E uma aplicação, né, um exercício simples aí que aplica essa proposição é isso aqui. Né? Eu tenho uma função que vai para zero vezes uma função que é limitada. Consequentemente, o limite é igual a zero. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, das questões que a gente resolveu. E assim, ó, uma dica que o tio vai dar mais uma vez.
Tá, gente? E esses tópicos, essas ferramentas aí de limite fundamental, de sanduíche, propriedade dos limites, só fazendo muita questão mesmo, tá? Então o que eu recomendo é o seguinte, tem umas sessões ali do Guidoriz, Stewart, que eu coloquei na descrição do vídeo, pega a lista de exercício dessas sessões, tenta resolver, porque quanto mais questão a gente resolver, mais prática a gente vai pegar nesses assuntos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigado aí pela confiança. Grande abraço e até a próxima.